Bom dia a todos, senhoras e senhores, autoridades presentes, população. Audiência pública quadrimestral, período segundo quadrimestre 2022, gestão Sérgio Fausch e Odair Pes. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício municipal relativo ao segundo quadrimestre de 2022. Audiência pública da saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Serão realizados os meses fevereiro, maio e setembro. A Lei de Responsabilidade Fiscal está no seu artigo 9º, determina. Parágrafo 4º, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e irá avaliar o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública da comissão, referendo o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O artigo 48 do parágrafo único também prevê, parágrafo 10º, a transparência, que será assegurada também mediante, primeiro, incentivo à participação da população e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretriz de orçamentária e orçamentos. Convidamos nesse momento o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor vereador Sérgio Vitali, para fazer a abertura oficial da audiência pública. Autoridades aqui presentes, população em geral, declaro aberta a audiência pública do segundo quadrimestre. Bom trabalho a todos. Obrigado, vereador Sérgio Vitali. E nesse momento convidamos para fazer a apresentação dos dados contábeis financeiros relativo ao período de janeiro a agosto de 2022 pelo servidor público Diego de Sante Grau. Bom dia às autoridades legislativas, ao senhor prefeito, aos secretários aqui presentes e também aos servidores públicos. Também quero agradecer ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais e nas mídias de telecomunicações. Bom, pessoal, gostamos de destacar que a audiência pública ela é feita a cada quadrimestre para fazer o acompanhamento das contas públicas. Como já ponderado, é feito no primeiro quadrimestre com os dados de janeiro a abril, no segundo quadrimestre com dados até agosto e lá no ano seguinte, no fechamento do terceiro quadrimestre. Dentro da Constituição Pública, a gente destaca que nós temos os princípios administrativos que são denominados LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a divulgação dos dados quadrimestrais entram casando com um dos princípios, que é a publicidade. E junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos um dos pilares, que é a transparência dos dados. Dessa forma, a audiência pública ela colabora para que seja ampliada essa transparência. Nesse momento, vamos estar apresentando os dados do segundo quadrimestre de 2022, referente ao período de janeiro até 31 de agosto. Nesse primeiro contato, vocês estão visualizando um resumo, ou seja, um resumo da execução orçamentária. Destaque-se que, no ano de 2022, nós temos uma receita e uma despesa prevista no valor concomitante de 50.538.000. Eu vou estar arredondando os valores para não detalhar muito. Dentro da previsão da receita, para o ano total 2022, nós temos subdivisões perante as categorias econômicas, sendo classificada receita corrente e receita de capital. Na receita corrente, nós temos uma previsão para o ano de 57 milhões. Já foi realizado até 31 de agosto o valor total de receita corrente no montante de 45 milhões. Receita de capital, que são receitas de alienação de ativos, que são destinadas especificamente para a despesa de capital, nós tínhamos uma previsão de 213 mil e já foi realizado 5.340.000. A grande diferença desses valores é devido a ter muitos recursos de repasses perante os órgãos de SEDU, agência de fomento, onde a gente não faz a previsão dentro do orçamento inicial. Só temos aqui a alienação com recursos próprios. Diante disso, é essa diferença destacada aqui perante a receita de capital. Nas despesas, como já tinha comentado,
o valor de 50.538.000, ele é subdividido entre as categorias econômicas. Temos despesas correntes no valor total de 44 milhões, despesas de capital no valor de 3.790.000, que são a previsão inicial, a reserva de contingência totalizando 252 mil. Essa reserva de contingência, só para explicar, ela é prevista com o percentual de 0,5% sobre o total do orçamento. Então, cada ano tem um valor de orçamento diferente e esse percentual é aplicado em cima dele. O repasse do Legislativo para 2022 foi de 2.080.000 e nesse total nós temos os 50.538.000 subdividido. Foi realizado até o momento, 31 de agosto, nas despesas correntes, 31.131.000. Despesas de capital, já temos realizadas até a presente data, 10.184.000. A reserva de contingência a gente não utiliza, né? Essa pode ser utilizada em determinadas situações. O repasse do Legislativo está falando em outro momento, quanto já foi repassado para o Poder Legislativo. E no confronto, que a gente denomina no balanço orçamentário, que é a apuração do resultado da execução orçamentária, nós confrontamos a receita realizada com a despesa empenhada. Isso a gente denomina no regime contábil, regime misto. Receita pelo regime de caixa, despesa pelo regime de competência. Receita se considera para o cálculo aquilo que arrecada e despesa aquilo que empenha. Então, diante disso, confrontando os dados até 31 de agosto, nós temos um superávit na execução orçamentária de 4.131.000. Esse é um resumo geral da execução orçamentária. Nos slides seguintes, eu estava falando um pouquinho de cada tipo de despesa, cada tipo de receita. Tranquilo até aqui? Conseguindo entender? Tá bom? Bom, colaborando então com os dados da receita, esse quadro aqui é uma divulgação que é publicada. Ele vai colaborar com os dados que estão aqui realizados na categoria da receita por corrente de capital. Aqui a gente traz por tipo de receita, individualizando. Mas o que eu quero destacar é só a linha principal, corrente, onde nós temos aqui o valor total realizado, e aqui no final a receita de capital com o valor total realizado. Se vocês visualizarem, dentro dos 45 milhões, nós temos cada tipo de categoria dentro da corrente, como impostos, contribuições, transferências da União, repasses, né? Totalizando os 45 milhões. Na receita de capital, nos 5.340.000, nós temos as operações de crédito, que são aqueles recursos que o prefeito busca com as agências, com os bancos financeiros, alienação de ativos, totalizando os 5.340.000. Aqui embaixo nós temos as deduções da receita, são deduções sobre a receita corrente, que são as deduções para a formação do Fundeb. E, ao final, o total da receita corrente arrecadada, 45.447.000, que fecha com o valor apresentado aqui no resumo. E aqui está subdividido, então, num quadro, o resumo das receitas por tipo e categoria. Adiante, nós temos os valores gastos no período até 31 de agosto. Aqui nós levantamos os dados perante cada órgão ou cada função. No Poder Legislativo, nós tínhamos uma previsão e aqui o que foi realizado no quadro seguinte. No Legislativo, aqui temos 2.080.000 previsto, administração 7 milhões, assistência social 2.238, saúde com os respectivos valores, educação, cultura, urbanismo, habitação, dentre outros. Eu não vou tomar muito tempo dentro de cada detalhe. Esses dados aqui vão estar todos publicados, já estão divulgados nos meios de fiscalização. Só para destacar que dentro da previsão para o ano, até 31 de dezembro, e aqui no lado, a execução até 31 de agosto, com o valor total por cada órgão ou cada secretaria, e ao final, o confronto entre o previsto e o realizado. Totalizando o realizado, o empenhado, 41.315.000, que vai colaborar com aquele quadro resumo que eu tinha apresentado aqui no início. Então, dessa forma, nós temos um resuminho do que foi realizado, executado perante a receita e a despesa. Basicamente, esse é um resumo da execução orçamentária. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a dívida. Esse quadro aqui é algo que chama bastante atenção, porque apresenta a dívida que o município tem até a presente data.
Aqui temos 3 subcategorias. A dívida consolidada é aquela dívida superior, aquela contratada, aquela acima de 12 meses, a longo prazo, que a gente denomina. Dívida contratual com operações de crédito totalizando 6.383.000. Dívidas com contribuições sociais, né, PASEP e demais, 716. Esses 7.099.000, ele é o valor total de dívida que é computado para o limite de endividamento do poder público, que para o Poder Executivo Municipal, ele é 120% da receita corrente líquida. Nós temos aqui o valor de 7.099.000. Esse valor aqui, claro, que são dívidas a serem pagas com vários anos de carência. Vários anos de dívida parcelada. Então, o total, 7.099.000. Os restos a pagar são despesas de exercícios anteriores. Resto a pagar, ele é subdividido em 2 categorias: processado e não processado. Como o orçamento é anual, as despesas que foram empenhadas em anos anteriores, elas passam para o exercício seguinte como restos a pagar, porque ela não fica classificada dentro do orçamento, ela vem de outro orçamento. Então, aqui até 31 de agosto, nós temos restos a pagar, que são despesas de anos anteriores, não somente na gestão atual, das gestões anteriores. Nós temos aqui processado 150.000 e não processado 3.537.000. Só para entenderem, processado é a despesa que foi empenhada e liquidada, só falta pagar. Só falta realizar o pagamento. E o não processado é aquilo que foi empenhado e ainda não foi liquidado. Principalmente aqui nesses valores temos as despesas com obras, que a gente faz o empenho global da obra. E conforme vai executando, vai liquidando. Então, nesse valor total de 3.537, que são os não processados, tem muitas obras que vão sendo executadas e liquidadas aos poucos. Diante das despesas do exercício, até 31 de agosto, nós temos um valor total de 7.590.000. Esse valor aqui é do exercício 2022. Temos aqui processados 1.041.000 e não processado 6.548.000. Na mesma lógica, processado já foi empenhado, já foi liquidado, só falta realizar o pagamento. Despesas correntes. E não processados é aquela despesa que foi empenhada e ainda falta liquidar. Nesse valor aqui, se a gente fosse detalhar e trazer os dados, temos várias obras que foram empenhadas e estão sendo executadas no decorrer do exercício. Então, esse quadro aqui resume o comprometimento do município perante a dívida a longo prazo, dos anos anteriores e do exercício. É um resumo sobre a dívida total. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai estar abrindo, mas estão conseguindo entender? Estou tentando ser menos técnico possível, pessoal, mas se tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, então falamos sobre o resultado da execução orçamentária, falamos sobre as categorias de receita, despesas, falamos sobre a dívida, e agora um item que é dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é uma forma de controle, que é o gasto de pessoal. O limite de despesa de pessoal, aqui, para a presente data, nós vamos trazer a nova metodologia do Tribunal de Contas, que temos uma norma técnica, uma instrução normativa, melhor dizendo, a 174 de 2022, que foi publicada em agosto, onde ela consolida o Poder Executivo com o Fundo de Previdência. A base para controle, para saber se o município está gastando mais ou menos do que a lei permite, é a receita corrente líquida, que para a metodologia de cálculo é 12 meses. Pega-se o mês atual e 11 anteriores. Então, essa receita aqui, a cada mês de apuração, vai se alterar. Ela pega o mês atual e 11 anteriores. Para agosto, nós temos uma receita corrente totalizada, né, de 12 meses, 55.898.000 com R$274. Essa aqui é a nossa base de partida. Receita corrente líquida de 12 meses. Até 31 de agosto, o valor de despesa de pessoal liquidada, ou seja, executada, dos 12 meses, que também é base, o mês atual e 11 anteriores, é 24 milhões. Então, esse confronto entre a receita e a despesa, com base no período atual, que é o mês de referência, que é agosto e 11 anteriores, serve de parâmetro. Isso aqui é feito acompanhamento mensal pelos órgãos de controle, e aqui a gente traz a cada quadrimestre a divulgação dos dados estatísticos e financeiros.
Confrontando a receita corrente com a despesa de pessoal até o período de 31 de agosto, o nosso percentual de despesa de pessoal está com 43,41%. Eu quero fazer uma observação. Foi publicado no início de setembro o relatório da despesa de pessoal e o próprio sistema da IPM, que é o nosso software contábil, ele estava atualizando perante essa instrução técnica do tribunal. Então, estava um pouquinho divergente. Foi republicado pela controle interno, foi republicado esse relatório, trazendo o limite real e correto, 43,41, que é o nosso índice hoje, 31 de agosto. Destaque-se, gente, que a LRF ela impõe limites. Para o Poder Executivo, é 54%. Para o Poder Legislativo, 6%. Totalizando para o Poder Público Municipal, 60%. Aqui, o limite máximo para o Executivo, 54%, o limite prudencial, 51,3% e o limite de alerta, 48,6%. Então, a gestão atual está dentro do que a LRF obriga, que é respeitando os limites prudenciais e de alerta. Tranquilo? Despesa pessoal, basicamente, é um resumo. Agora, os dados do Legislativo Municipal. A receita corrente líquida também é a base do município. Então, para saber quanto que o Legislativo está gastando com despesa pessoal, serve o parâmetro do município, que é a mesma receita corrente que eu tinha colocado aqui no Executivo. O Legislativo, os dados perante até o período de 31 de agosto, eles estão com uma despesa de pessoal de 1,390, também em 12 meses, e comparando a receita, que é a base, com a despesa, chega em 2,49, respeitando o limite de alerta, que é 5,4, 5,7 para o prudencial e 6 como máximo. Então, o Poder Legislativo está bem abaixo do limite de alerta. Só não coloquei, mas o prudencial, só para vocês entenderem, a LRF ela fala o seguinte: prudencial é 95% do limite máximo. Então, 95% de 6% equivale a 5,7. O limite de alerta é 90% do limite máximo. 90% de 6 equivale a 5,4. Isso também é a mesma metodologia que é utilizada aqui no Poder Executivo. 95% de 54 equivale a 51,3. 90% de 54, 48,6. Isso aqui a LRF ela obriga a ser cumprido. E, ao final, no Legislativo, nós temos, então, aqui a despesa de pessoal aplicada, que dá 2,49%, e até o momento foi transferido em recursos financeiros para a Casa de Leis 1.386.000. Destaques, eu só vou voltar aqui um pouquinho, que nós temos previsto de despesa no Legislativo para repassar até 2.080.000, que é perante o orçamento de 2022, e foi repassado até a presente data 1.386.000. Então, aqui os dados da execução perante o Legislativo Municipal. Dando sequência, nós temos aqui os valores aplicados com educação. A educação, gente, é obrigação da Constituição, né? Dever do poder público, e como uma forma de controle, é obrigado o poder público, o município, a aplicar valores, investimentos. E, diferentemente da educação, que é até um percentual, da despesa de pessoal, que é até um percentual, a educação é um valor mínimo. Você tem que investir no mínimo. Então, a Constituição ela obriga o poder público a aplicar, no mínimo, 25%. Isso é regra até fechar o exercício financeiro. Até 31 de dezembro, tem que aplicar os 25% na educação. Aqui são os dados até 31 de agosto. O valor exigido para atingir os 25%, só para vocês entenderem, até 31 de agosto daria 7.400.000. Nós temos aplicados com recursos próprios, né, recursos livres do município, 6.626.000, até 31 de agosto. O percentual destinado pela metodologia de cálculo, comparando a receita com a despesa aplicada, hoje, no caso, até 31 de agosto, nós temos 22,21 aplicado. Destaque-se que os 25% têm que ser aplicados até 31 de dezembro. Então, se vocês lembram, na primeira audiência de 2022, nós estávamos com 20% e algumas criarinhas. E agora nós estamos com 22,21. Até 31 de agosto, o gestor tem que aplicar os 25%, que é a obrigação, investimento. Separando aqui os repasses, nós temos do Fundeb, que é a nova lei, nós temos que aplicar, no mínimo, 70% do recurso que vem do Fundeb na folha dos professores. Antes era 60%, agora, perante a nova lei, é 70%.
no mínimo. E a atual gestão está aplicando até 31 de agosto 76%. Então está dentro do que a lei obriga. E ao final nós temos um valor geral aplicado na educação, que engloba todos os gastos e investimentos até 31 de agosto, fechando R$ 8.581.145,92. Então isso aqui resume o valor aplicado, destinado dentro da Secretaria de Educação perante os dados até o segundo quadrimestre. Dando sequência, nós temos os valores aplicados na saúde, investimentos na saúde. A própria Constituição, ela obriga, né, a ser investido na saúde 15% da receita arrecadada. Então, dentro da saúde, hoje nós temos um valor mínimo exigido, que é os 15% sobre a base de cálculo, de R$ 4.353.000. Já foram aplicados, né, com recursos próprios, R$ 6.606.000. Isso representa 22,76%. Então, na saúde, nós dos 15%, a gente está aplicando já a mais. Já está sendo aplicado 22,76%. Os repasses que a União fez para o Fundo Municipal de Saúde totalizaram R$ 3.188.000. As transferências do Estado do Paraná para o Fundo de Saúde, R$ 674.000. E, ao final, nós temos um global executado de despesa na saúde de R$ 9.255.000. Então, em resumo, aqui nós temos os valores gastos e aplicados, transferências que tivemos dentro do segundo quadrimestre perante o Fundo Municipal de Saúde. Dando sequência, nós temos aqui as transferências da Secretaria de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social. Nesse primeiro momento, a gente tem os repasses, onde aqui foi colocado até a fonte, foi pegado os dados nas suas web, né? Onde temos aqui as categorias e os repasses individuais. Nós temos um total de recurso repassado ao Fundo Municipal de Assistência, talvez fique um pouquinho de vocês visualizarem, mas eu vou tentar destacar, 659 mil, está na última linha azul. Esse aqui é o total transferido para a assistência social até 31 de agosto. Por categoria, nós temos os programas que totalizaram 450 mil, o bloco especial, R$ 2.818, o bloco de proteção básica, 170 mil, o bloco de gestão, 18 mil, e o bloco de gestão ao programa de Bolsa Família, ao cadastro único, R$ 17 mil. Então, o total de repasse para a assistência social, por grupo, totalizou R$ 659 mil. Essas são as entradas, os ingressos da assistência social. Em sequência, nós temos aqui a aplicação dos recursos no Fundo Municipal de Assistência Social, até 31 de agosto, né, reiterando que é o período base. Aqui nós colocamos aqui de forma mais específica, dentro da funcional programática, assistência social, assistência comunitária e o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social. O que importa para nós é só comparar o orçado com o valor empenhado, que é o executado. Então, nós temos um orçamento lá para a assistência social de 647 mil, e já foi empenhado, que é o executado, no valor de R$ 312 mil. O liquidado e o pago, que são as sequências da despesa pública, né? Empenha, liquida e paga. Posteriormente, nós temos aqui os valores aplicados no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que é subcategorias dentro do Fundo Municipal da Assistência Social. Nós temos aqui também, dentro de cada funcional, o valor orçado no valor de 187 mil, o valor executado, que é o empenhado, no valor de 124 mil, e as liquidações e pagamentos com os valores posteriores. Então, dentro do período que 1º de janeiro a 31 de agosto, o Fundo Municipal de Criança e Adolescente já tem aplicado dos 187, 124 mil reais. Para fechar a parte da prestação de contas, a audiência pública do quadrimestre, nós apresentamos os valores da Previdência. Então, até o presente momento, são dados do Executivo, Legislativo, Fundo de Saúde, Fundo de Educação, Fundo de Assistência Social, e agora um pouquinho dos dados da Previprata, nosso RPPS. Aqui nós temos os valores de arrecadação. Foi arrecadado, né, até a presente data, R$ 6.261.000. Aqui a gente trouxe a categoria, né, por elemento, mas o que mais importa seria o valor total.
inclui aqui desde os repasses, né, dos servidores, as contribuições, né, a contribuição do servidor ativo, a parte de compensação, totalizando o total de ingresso na Previprata de 6.261.000. Os ingressos aos cofres da Previdência. Posteriormente, nós temos aqui os valores de despesa, dividido em categorias. Nós temos aqui a parte de encargos patronais e aportes, que totalizaram até 31 de agosto 1.701.000. O valor de despesas administrativas, que são aquela para manutenção da Previdência, totalizando 161.000. Dentro temos aqui as destinações, que são subcategorias, vencimento, despesas com material de consumo, serviço de pessoa jurídica, mas o que mais importa, né, é o valor total. Então, dentro da Previprata, nós temos um valor aplicado em despesas de pessoal, vamos assim dizer, 1.701, e com despesas administrativas, 161.000. Esse é um resumo do que foi executado até 31 de agosto dentro do Fundo de Previdência do município. E, diante disso, os dados da audiência pública a gente insere, que são a divulgação obrigatória até o segundo quadrimestre, de 1º de janeiro até 31 de agosto, que é a soma dos 2 quadrimestres, fechando a divulgação da execução orçamentária, da parte financeira, onde apresentamos também os dados para cumprimento das metas, dos limites obrigatórios, despesas de pessoal, despesas com educação e despesas com saúde. Então, reiteramos que todos esses dados que foram apresentados aqui por essa mídia estão publicados nos meios oficiais, que são obrigatórios, e se tiverem alguma dúvida, persistir algum questionamento, pode estar indo ao setor, ao Executivo Municipal, que a gente vai tentar sanar da melhor forma possível. Diante disso, eu encerro aqui a apresentação dos dados da audiência pública. E se alguém tiver alguma pergunta, antes de eu passar para o orçamento de 2023, fique à vontade. No índice? Com o pessoal? Uhum. Esse. Nós temos hoje uma despesa até agosto, 43,41. Exato, até agosto, o total de despesa da Lei Bora 43. O máximo é 54. Isso. Mas a partir de 48,6 já começa a vir as alertas. Né? Exatamente. O Tribunal de Contas, ele Qual que é a base contábil e técnica para se trabalhar no Executivo? Qual a observação que tem que ter com relação ao índice? Bom, isso aqui é obrigatório ser cumprido. A própria Constituição, a LRF, ela faz a obrigação. Se o Poder Executivo não cumpre, ele sofre penalidades. Os limites que estão aqui apresentados, 90%, que é o limite de alerta, e 95%, servem de parâmetros. Quando o Poder Executivo atinge 90%, que dos 54%, que equivale a 48,6%, o que ocorre? O Tribunal de Contas ele envia alertas para o Poder Executivo da seguinte forma: ó, o senhor está quase extrapolando o limite de alerta, então tome cuidado para não extrapolar. Quando ele atinge 95% do limite máximo, que é aqui na nossa situação 51,3%, ele já falou: opa, a partir de agora você não pode aumentar a despesa, você tem que frear. Não pode ter provimento, aumento de despesa pública, da despesa de pessoal. Ele já sofre restrições, ele não pode dar aumento, não pode dar reposição, não pode dar aumento de despesa, contratar, gratificações extras. E quando ele ultrapassa 54, daí já é algo mais sério. O Tribunal de Contas ele faz a obrigatoriedade, ele emite que o Poder Executivo ele tem que diminuir. Quando ele ultrapassar 54, ele tem que diminuir. E para você diminuir, é duas formas. Quando você ultrapassa os 54. Por quê? Porque os 54%, que é a despesa de pessoal, ele é a ligação de duas variáveis: receita e despesa. Para o índice baixar, você tem que aumentar a receita ou diminuir despesa. Então, se você ultrapassar os 54%, o tribunal lhe dá 2 quadrimestres para você diminuir. Então, você vai ter que começar a cortar os extras, né, as despesas acessórias, e, posteriormente, se você não atingir o limite de 54, não voltar ao limite máximo, você vai ter que começar a mandar embora os comissionados, depois os servidores não estáveis, que estão aqueles em estágio probatório, e, por último, os servidores estáveis. Então, essas obrigações do cumprimento da despesa pessoal é algo que tem que tomar muito cuidado,
porque é, sim, algo a ser pensado e isso pune a gestão. No atual momento, né, nós estamos com 43,41, que é a referência de agosto e 11 meses anteriores, estamos bem abaixo do limite de alerta. Estamos dentro do que a própria LRF e a Constituição nos obriga a atingir. Seria isso, senhor prefeito? Na questão das dívidas, não dá para voltar naquele quadro? Voltamos. A dívida com o pessoal, só um pouquinho, acho que está um pouquinho para trás. Aqui, a dívida total. 7 milhões, quanto que é a dívida total? 7 milhões e 99? Esses 7 milhões e 99 é a dívida consolidada. Essa é a dívida de longo prazo que a gente chama, que serve de parâmetro para medir o endividamento do poder público. É aquela contratual. É 120% em cima da receita corrente líquida. Exatamente. Hoje nós temos uma receita corrente líquida de agosto, 55 milhões, até agosto, 55 milhões de receita corrente. Isso é um parâmetro para, digamos, endividamento Do poder público. Ou seja, a própria LRF ela permite você se endividar porque é necessário você fazer operações de crédito para fazer investimentos. Hoje o poder público tem uma dívida em valores de 7 milhões e 99. Esse é o parâmetro. O limite máximo é 120% da receita corrente líquida. E até tem um regulamento que o poder público ele só pode contratar 1% da receita por ano, né? Então é um percentual de 16%, salvo engano, 16% ao ano da receita. Mas hoje nós estamos bem aquém. a longo prazo está tranquilo. Tranquilo, se nós fosse fazer o cálculo, né, de percentual, estaria bem abaixo. Se fosse fazer o cálculo em cima da receita corrente, que é 55 milhões, nós estamos com 7 milhões, é bem abaixo dos 120%. Está bem controlada a dívida pública. Ou seja, ela é solúvel, né? Ela tem capacidade de pagamento. Seria isso, prefeito? Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade. Tranquilo? Fiz claro os dados, tentei ser menos técnico possível. Desculpe se em algum momento foi muito técnico, mas é questão da que a gente trabalha no dia a dia. Então, termina aqui a questão dos dados da audiência pública do segundo quadrimestre e, posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre o orçamento previsto para 2023. Passa para mim, fazendo favor, ali o slide, Cleber. Então, tranquilo. A parte da audiência seria isso, depois eu falo sobre o orçamento. Perfeito. Obrigado, Diego, pelas informações. Alguns dos vereadores presentes, alguma pergunta, alguns dos participantes sobre alguma informação? Deixa uma palavra em aberto e palavra, uso da palavra. Alguém? Então, nesse momento, dando sequência, a gente convida o prefeito municipal, Sérgio Fausti, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todas e a todos que aqui estão. Quero aqui, em nome do Executivo Municipal, agradecer ao presidente da Câmara, todos os vereadores, pelo espaço cedido, para que a gente pudesse fazer essa audiência pública. Cumprimentar aqui o vereador Everaldo, que está aqui, presidente da Câmara Odivo, Márcio Runck, vereador, Solano Fausti, que aqui está, e também o vereador Gilmar Minosso. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, os secretários, secretárias que aqui estão, os servidores, e dizer da nossa alegria de poder estar aqui junto com o setor contábil, parabenizar pela belíssima apresentação do Diego, é um trabalho em equipe, né? Com certeza, Cleone e o Delmir também fazem parte da equipe. O Delmir não pôde estar presente hoje por questão de saúde, mas nosso muito obrigado e parabéns pela apresentação dos números, dando a transparência do Executivo Municipal a todos que aqui estão e aquelas pessoas que estão acompanhando através das redes sociais. Dizer, então, que nós temos muitos compromissos da administração pública e um dos grandes compromissos é a questão da reposição salarial dos servidores, que todos sabem a situação que está, mas a preocupação é nossa também, do Executivo. Isso tem tirado até o nosso sono, porque eu, como servidor
sei da importância de nós darmos essa reposição, mas sabemos também das responsabilidades que nós temos para o futuro. Os índices nossos hoje estão baixos, dá para dizer, tranquilos, né? 43 e alguma coisa com relação ao salário, né? A receita corrente líquida e o pagamento de salário dos servidores, mas lembrando que nós temos a reposição dos servidores para ser dada. Espero que logo, logo a gente consiga chegar no consenso e dar essa reposição. Nós temos uma lei da Previdência, a 103, que nós temos uma responsabilidade grande também, que vai elevar os nossos índices. Nós temos também a necessidade de um concurso público para suprir vagas, e a gente fez um teste seletivo. Quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram esse teste seletivo, até que a gente faça o concurso público. Mas temos a necessidade de contratar servidores, né, em concurso público para preencher as vagas de 2015, se não me falha a memória, do último concurso público, 2018, os últimos que foram chamados. De lá para cá, nós temos um número de servidores aposentados, servidores, alguns casos que se exoneraram do concurso público, mais de 40 servidores. A nossa estrutura administrativa de 2015 para cá, ela alterou muito, exigiu mais contratações. Então, nós estamos trabalhando com servidores, um número, dá para se dizer, em algumas secretarias reduzido. Precisamos também fazer o concurso e contratar novos servidores. Isso tudo é uma responsabilidade que nós temos que somar, pesar na balança, porque nós temos uma arrecadação, uma previsão de arrecadação. Esse ano, um ano favorável, né? Vocês podem ver que o nosso, até agosto, comparado do ano passado até agosto, a nossa receita corrente líquida está se comportando muito bem, acima do normal, né? E isso é uma questão que nós não podemos prever para o ano que vem. Se continuarmos assim, essa arrecadação será recorde de arrecadação no município, mas é uma previsão e que está se comprovando, que está muito a mais do que a nossa previsão inicial. A gente não tem essa mesma certeza para o próximo ano. Espero que, com os investimentos, na geração de emprego, com a produção do município que está aumentando. Vocês sabem que se construíram muitos aviários no interior, e isso está dando muito retorno para o município, tanto é a preocupação da administração pública de auxiliar também os serviços, principalmente de cascalhamento, de acesso aos aviários. São muitos núcleos de aviários, os proprietários investiram milhões e o município, apenas com o cascalhamento, está dando muito retorno. No Mais Emprego também, vamos chegar até o final do ano atendendo mais de 25 empresas, né, com 3 milhões e pouco que nós tínhamos lá no início. Vamos atender mais de 25 empresas, que vai gerar muito emprego também. Isso tudo influencia na arrecadação. Nós estamos trabalhando o Código Tributário Municipal. Até aqui quero pedir aos vereadores, né, nós temos uma equipe técnica, não participei de nenhuma reunião de discussão, tenho participado assim da reunião inicial, né, na questão do Código Tributário, mas nós não estamos querendo fazer um Código Tributário para aumentar despesas ou impostos para as pessoas. Queremos melhorar toda essa questão. Hoje o município perde em alguns setores a arrecadação por falta de termos leis próprias e também por falta de fiscalização. Então, a gente vai estar apresentando a hora que finalizarmos esse Código Tributário, mas que fique a contento de toda a parte do Executivo, do Legislativo e também da nossa comunidade. Então a gente está trabalhando para aumentar as receitas, mas não aumentando os impostos, né? Como se foi feito há alguns anos atrás. Nós estamos trabalhando para que ajuste e que todos possam ter os direitos, mas também
cumprir com seus deveres. Em nome da administração, gente, quero parabenizar a todos, a equipe contábil, pela belíssima apresentação aqui do segundo quadrimestre das metas fiscais, né, que soma de janeiro até agosto de 2022, e que a gente possa não continuar esse trabalho seguindo toda essa questão e preocupação de números, né, no Executivo. Agradecer aos vereadores, servidores, enfim, a todos que aqui estão. Nosso muito obrigado e um ótimo dia a todos. Obrigado, prefeito. Mais alguém quer fazer uso da palavra? A gente deixa em aberto. Então a gente convida novamente o Diego para trazer as informações aí do Orçamento Público Anual 2023. Dando sequência aos trabalhos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o orçamento previsto, né, para 2023. Diante da legislação, nós temos a obrigação de fazer audiência, né, e também a questão da colaboração da sociedade para o orçamento previsto em sequência 2023, que seria o ano seguinte. O Poder Executivo, o Legislativo são poderes que trabalham em conjunto, e o Fundo de Previdência pertence ao Poder. Nós temos aqui separadamente a previsão para as duas casas, né, o Executivo e o Legislativo, e em sequência para a Previdência do município, nossa Previprata. Para 2023, foi previsto, diante dos dados históricos do que está ocorrendo com a nossa receita, uma receita total de R$ 58.288.281 reais. Esse é o valor previsto para o ano de 2023. Se vocês pegarem os dados de 2022, nossa receita base era 50, né, a previsão. Hoje nós temos uma previsão para 2023 de 58 milhões. São dados elaborados pela nossa equipe técnica contábil, pelo nosso contador responsável, Delmir, e projetados para 2023. Destaque-se, né, que nós fizemos o orçamento com base no ano atual, previsto para o ano seguinte. E isso pode ocorrer distorção, porque o orçamento ele é previsto para o ano seguinte. Nós temos aí mais de 12 meses de distância que pode acontecer uma variação entre o previsto e o realizado. Mas a previsão total, a gente subdivide em categoria, igual a gente apresentou na audiência dos dados quadrimestrais. Aqui eu só quero destacar o valor total da receita corrente, que no nosso plano nós estamos no grupo 1. Receita corrente prevista 58.038.281, com as categorias dentro da receita corrente, impostos, taxas, aqui tudo detalhado. E no fim, nós temos no grupo 2, que são as receitas de capital. Prevista uma arrecadação de 250 mil. Aqui nós destacamos que só foi previsto a alienação de ativos. E uma forma de precaução, a gente não prevê, dentro do orçamento, as receitas de capital, os repasses dos órgãos regulamentadores, SEDU, CEIU, só por causa de precauções. A gente trabalha com o recurso próprio e não com o repasse desses órgãos por precaução. Uma metodologia de cálculo adotada. Diante disso, nós temos aqui o valor total de receita. E dentro da metodologia, primeiro prevê a receita, depois fixa as despesas. Então aqui total da receita e adiante nós temos os valores das despesas. Nós estamos trazendo aqui para os senhores o valor da despesa. A gente destaca que a gente tirou um relatório por função, programa, que é a subdivisão dentro do governo. Então aqui eu só vou destacar cada função da administração pública e o valor total. Na administração, que é a função 4, nós temos um valor previsto de despesa de 7.900.000. Na função 8, que é assistência social, 2.608.000. Talvez fique difícil dos senhores visualizarem, né, mas esses dados aqui depois estão tudo publicados, né, eles vão estar disponíveis para os senhores. Na saúde, nós temos lá 10.701.000. Na função da educação, 17.785.000. Para a cultura, nós temos 127 mil. Só destacar que aqui na educação nós temos as subdivisões, né? Fundamental, ensino superior, infantil, né? O EJA, educação especial. Mas só para sintetizar, o global para a educação seria lá os 17.785.000. Dando sequência, né? A cultura, como já comentei, 127 mil, nas subdivisões dentro dos programas.
Adiante, nós temos dentro do urbanismo um valor previsto para 2023 de 3.180.000. Dentro da habitação, 292 mil. No saneamento, 93 mil. Dentro da parte de gestão ambiental, que entra dentro da agricultura, nós temos um valor total de 595 mil. Na agricultura, que é a secretaria de modo geral, nós temos previsto 2.690.000. Na função da indústria, 1.157.000. Transporte, que seria a questão do setor rodoviário, né, só para deixar mais claro, nós temos o valor de 5.498.000. Desporto e lazer, que seria a questão de esportes, né, nós temos o valor previsto de 439.000, com as categorias subdivididas entre cada item. E para fechar, nós temos os encargos especiais, que são a parte de parcelamento, dívida, pagamento, né, da dívida contratual. Valor previsto para 2023, 2.190.000. E a reserva de contingência, que é 291.000. Então, só para colaborar, como eu apresentei na audiência dos dados quadrimestrais, a reserva de contingência é o percentual previsto em lei de 0,5% sobre o valor total do orçamento. Então, nosso orçamento total ele é 58 milhões. Se pegar 0,5%, ele vai dar os 291.000. Dentro do Poder Executivo, nós temos aqui o total de despesa prevista, 5.588.000. A diferença desse aqui, de 55.588.000, para a receita total de 58, é o repasse que está previsto para a Câmara de Vereadores, que é 2.700.000 para o exercício 2023. Só não foi destacado aqui, mas só para ponderar que a diferença é o repasse previsto para o ano que vem para o Legislativo Municipal. Então aqui nós temos um resumo do que foi previsto para o exercício 2023 perante as receitas e as despesas. Colaborando que primeiro prevê a receita, depois fixa a despesa. Dentro do orçamento 2023 nós tivemos uma crescente, né, devido a alguns fatores do histórico que está ocorrendo no município perante repasse, despesa, atualização de valores. E com isso são os dados do município perante o Executivo e o Legislativo. O orçamento previsto para 2023. Abro agora para alguma pergunta sobre o orçamento do Executivo Município, se tiverem um questionamento. Tranquilo? Claro? Então, para encerrar, só vou falar um pouquinho sobre o orçamento previsto para a Previdência do município, a Previprata. Foi previsto para 2023, com valores de receita corrente e receitas de repasses, né, o valor total a ser arrecadado pelo Fundo de Previdência, um valor de R$ 13.670.000. Esse é o valor total de arrecadação prevista para a Previdência do município, que engloba cada categoria, contribuições, receita patrimonial, receitas correntes com demais contribuições sociais, entre outras receitas, totalizando R$ 13.670.000. Esse é o valor total de ingressos previstos para a receita da Previdência. As despesas da Previdência são subdivididas em dois subtópicos. Primeiro, a parte de encargos patronais e aportes, que é a despesa resumindo de pessoal, onde está previsto, no ano de 2023, R$ 3.702.000. Isso é a previsão de despesas com o pessoal da Previprata. As despesas administrativas, que são despesas para a manutenção do Fundo de Previdência, estão previstos serem gastos, né, com despesas desde pessoal, que é o pessoal que trabalha em loco na Previdência, com despesas de manutenção, despesas de pessoa jurídica, né, despesas de material de consumo, entre outras categorias, um valor total de R$ 457.000. Então, o valor para despesas previstas com o pessoal da Previdência, R$ 3.702.000, com despesas para a manutenção da Previdência, R$ 457.000, e para fechar o equilíbrio, né, entre o previsto e o realizado da receita e da despesa, nós temos a reserva de contingência, que totaliza a diferença entre os valores que hoje está previsto para 2023, R$ 9.510.000. Totalizando um valor de R$ 3.670.000, que fecha com o valor da receita prevista. Isso a gente fala que é o equilíbrio, né? No poder público nós temos que ter equilíbrio. Receita e despesa equiparadas, iguais. Isso é equilíbrio. Diante disso, a gente insere aqui os dados previstos tanto para o Executivo, para o Legislativo, que é o município, e para a Previdência. Seria isso, a parte da LOA prevista para 2023. Agradeço a todos aqui presentes, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais,
e abro para algum questionamento se tiver. Se persistir alguma dúvida, tanto pelos dados contábeis, financeiros do Poder Executivo, do quadrimestre em questão, né, o segundo quadrimestre, ou da LOA, podem estar se direcionando ao setor contábil, ao Poder Executivo Municipal, que a gente vai tentar ajudar a sanar qualquer dúvida se persistir. Muito obrigado, e seria isso. Obrigado, Diego, pelas informações e a apresentação. A gente, antes de finalizar, queremos pedir a todos aí que no balcão, aí, junto com o Chico, aí, faça a assinatura da lista de presença. Agradecemos a presença de todos vocês e encerramos, então, a audiência pública quadrimestral e também as informações sobre o orçamento para 2023.